A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos que se encontra lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 33. Faz tempo que eu não posto vídeos. Eu iniciei um canal, ele chamava Simples como Jesus. E acho que devido ao fato de eu ter postado somente um vídeo, e há muito tempo que eu não posto vídeo lá, foi cancelado esse canal. Então eu pretendo, a partir desse vídeo, iniciar novamente esse canal. Então eu gostaria que vocês compartilhassem com os amigos esse vídeo, né? Para que eles viessem se inscrever no canal para ajudar a gente a compartilhar o Evangelho do Senhor. Então novamente vamos lá, no Evangelho de Mateus 6, capítulo 6, versículo 19 ao 33. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas? Quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repetindo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por essa palavra. Antes de iniciar essa mensagem, eu vou deixar uma pergunta como tema. Qual tem sido a nossa prioridade nessa vida que Deus nos deu? O versículo-chave desse texto é o versículo 33, que diz assim:
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor está falando todas essas coisas, Ele está falando de comida, água e vestimenta e roupa. Ou seja, o que Deus nos promete nessa terra, a partir do momento que nós damos prioridade àquilo que é prioridade, que é buscar o reino, Ele nos promete que não nos vai faltar comida, nem água, nem roupa. É o que Ele nos promete. O que vem além disso, casa, carro, sítio, lancha, tudo que você pensar e a mais, é a mais, como diz a palavra, é a mais. O que Ele promete é aquilo que a gente precisa para sobreviver, que é comida, água e roupa. Vamos dar prioridade àquilo que é prioridade. Deus nos fala qual deve ser a nossa prioridade. Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Segundo esse versículo, a nossa parte, a minha parte e a sua, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí você me pergunta, o que é buscar o reino de Deus? Aí eu te respondo, é o contrário de buscar o reino dos homens. Será que temos ajuntado tesouros na terra ou temos ajuntado tesouros no céu? Ou seja, temos ajuntado galardões no céu. O tesouro na terra nós conhecemos, são as riquezas da terra. E o tesouro no céu são os galardões que acrescentamos lá no céu a partir do momento que ganhamos almas para o reino de Deus. Aí eu deixo outra pergunta. O que é buscar a justiça de Deus? É a mesma coisa que buscar a vontade de Deus. A justiça de Deus, ela está exposta na Bíblia, na palavra de Deus, no livro sagrado que é a Bíblia. Então, quando buscamos a vontade de Deus através da obediência, estamos buscando a justiça de Deus. Aí você me pergunta, mas como eu faço isso, pastor Francisco? Como eu consigo obedecer a Deus? É muito difícil, porque a palavra de Deus tem muita exigência, tem muitas ordenanças, tem muitos mandamentos. Eu te digo que é muito simples. Somente busque uma intimidade com Ele, através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através de ir à igreja, através do louvor, através de pregar o evangelho, através de fazer a obra de Deus. A partir do momento que você tem intimidade com Deus, você vai ficar parecido com Deus. Tem uma palavra que diz assim, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, quando a gente anda em espírito, a gente não cumpre os desejos da nossa carne, os desejos carnais, os desejos pecaminosos. Porque quando a gente anda em espírito, a gente se torna um só com Ele. Então é natural, sabe? O problema dos evangélicos de hoje em dia, dos cristãos, não digo nem dos evangélicos, é chegar e pregar para as pessoas e dizer, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, eu não faço isso, eu não traio a minha esposa porque eu não posso, eu não bebo porque eu não posso, eu não fumo porque eu não posso, eu não vou na casa das primas, como diz o mundo, porque eu não posso. Não deve ser assim. Eu não faço isso porque eu não quero. Eu não traio minha esposa porque eu não quero. Eu não bebo porque eu não quero. Eu não fumo porque eu não quero. Eu não vou num prostíbulo porque eu não quero. Deve ser assim o caminhar com Cristo. Deve ser natural. A partir do momento que você cria intimidade com alguém, você fica parecido com essa pessoa. Você pega as manias dessa pessoa. Você começa a falar como essa pessoa. Você começa a andar como essa pessoa. Então assim é a nossa intimidade com Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, através da oração,
sabe, todos os dias ali, orando sem cessar, todos os dias, falando com Ele, e depois lendo a Bíblia todos os dias, Ele falando conosco, é natural o nosso caminhar com Ele, o nosso não pecar. Uma certa feita, trouxeram uma mulher adúltera a Jesus, e Ele disse para ela assim, ó, vai e não peques mais, ou seja, meu irmão, dá para não pecar. Se Jesus disse que dá para não pecar, ele é porque dá para não pecar. Quando ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais, ele não está falando só do adultério. Ele está falando do pecado, de qualquer pecado. Só que para isso não existe homem forte. Sozinho nós não conseguimos deixar de pecar. Sabe? Você aí que usa droga, que está ouvindo essa palavra neste momento, você aí que é homossexual, que está ouvindo essa palavra neste momento, Deus manda te dizer, você pode continuar nesse pecado, mas apenas Ele te ordena, ore todos os dias, Ele te pede, leia a Bíblia todos os dias e vai ser natural você deixar esse pecado. Você que fuma e não consegue parar, você que bebe e não consegue parar, Deus manda te dizer, apenas tenha intimidade comigo, que a partir do momento que você tiver intimidade comigo, através da oração, da leitura da palavra, você vai deixar esse pecado, você vai ter nojo da bebida, vai ter nojo do cigarro, vai ter nojo da cocaína, vai ter nojo da maconha, vai ter nojo do homossexualismo, vai ser natural. Muitas vezes o evangélico, principalmente, ele complica a palavra de Deus, assim como esse canal, o nome dele é Simples como Jesus, Jesus é simples, e a gente está complicando o evangelho, as pessoas, elas querem ser amadas, se sentirem amadas, elas querem um evangelho simples, elas querem compreender a palavra, elas querem saber o que fazer para não pecar, e é somente isso. Apenas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a minha parte, essa é a tua parte. A parte de Deus é acrescentar aquilo que você precisa. Ele, somente Ele sabe o que você precisa. Você não sabe o que você precisa, você acha que sabe o que você precisa, mas apenas Ele sabe o que você precisa. Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração nesta manhã. Medite nessa palavra como um alimento espiritual. Mastigue essa palavra. Mastigue durante o seu dia, durante a tua vida. Nunca engula essa palavra. Fique mastigando.